Oi pessoas, então hoje o que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial, né? Coloque logo o seu like, deixe seu emoji, venha comigo, chegue, se aproxime, né? E vamos juntos nessa! Hoje eu vou falar com vocês sobre Cid Moreira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês antes de começar. E ele era um repórter. Ele ficou conhecido mais mesmo, né? Mais fortemente por gravar a Bíblia gravada, né? A Bíblia falada, né? Ele gravou a Bíblia falada e foi muito legal. E eu sinceramente falo pra vocês, muitas vezes eu gosto, sabe, de colocar a Bíblia falada e ficar, tipo, ouvindo, né, a voz dele falando aquele jeito e tudo mais, né? Mas, menina, de um tempo pra cá, de uns dias pra cá, ele se foi, né? E de uns dias pra cá eu tenho ficado meio cabreira, né? Eu agora, quando eu ouço lá a voz dele, eu já fico tenebrosa, assim. Eu falo, eita. Por quê? Porque aconteceu várias coisas, né? Aconteceram várias coisas, né? E eu vou começar aqui pelo testamento, né? Testamento de Cid Moreira, né? Como é que o cara... Entendeu? O cara foi dessa para uma melhor, né? Eu espero que ele tenha ido para uma melhor, né? A gente deseja o bem. Mas deixou a fortuna toda para a esposa, não deixou a fortuna para os filhos, né? Não deu nem um pouquinho para os filhos. Na verdade, ele quis excluir os filhos do testamento. E eu fico pensando, né? Porque isso acontece muito, né, gente? Quando geralmente um idoso, né, casa de novo, né? Só que ele tem toda uma família por trás, tem todo filhos, tem tudo, né? Geralmente fica ali à mercê da nova esposa, né? A nova esposa, querendo ou não, fica com muita manipulação em cima da pessoa. Sinceramente, é isso que eu acredito, tá, gente? Eu não acredito, não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas eu acredito nisso, tá? Geralmente a outra esposa que fica com o idoso, né, sabendo que o idoso tem filhos, tem tudo, né? Geralmente elas manipulam a cabeça do... Né? Desculpa, falar, é todo mundo, Carol? Não, mas é uma boa parte, gente. Eu acredito, tá? É uma boa parte de pessoas que acontece isso, tá? A esposa fica manipulando a cabeça do cara, entendeu? Que é pra poder o cara deixar a herança pra ela, não deixar pra ninguém, entendeu? Vamos falar a verdade? A verdade é essa, né? Então, geralmente isso acontece, tá? Eu não sei o que acontecia lá dentro de verdade entre eles, né? Eu não sei o porquê que ele quis tanto deserdar os filhos, disse que não era pra deixar nada, os filhos não se davam bem com essa esposa dele, né? Então, acontece muito isso, né? Por isso que eu digo, tem que ter uma prudência, tem que ter a cabeça firme no lugar, entendeu? Porque não é proibido, de repente, o homem perder o esposo e de repente ele não vai ter mais ninguém na vida dele. Pode até ter, só que ele tem que entender que ele tem filhos. Entendeu? Ele tem filhos e os filhos merecem sim, tem direito à herança. Ah, não, mas os filhos quase não iam visitar ele. Ah, mas os filhos não interessa o que acontecia. Os filhos têm direito sim à herança do pai, tá? É isso que eu acredito, tá, gente? Mesmo se ele nem era tão atencioso com o pai, eu acredito nisso. Porque eu acredito, eu espiritualista, acredito no seguinte: você tem que ser o pai, né? O pai geralmente cuida dos filhos, né? Ah, mas o filho tem que cuidar do pai também. Entendi. Mesmo que isso não aconteça, eu acredito sim que o pai deve deixar a herança para os filhos, mesmo sem isso, porque eu acredito que, ser o espiritualista livre, eu acredito que o pagamento, como é que eu posso dizer? Não é o pagamento, a conta vai ser paga, né? Em relação de dar atenção, deu atenção, não deu atenção. Isso são coisas que você vai colher depois da morte, e não só depois da morte. Às vezes até aqui mesmo, os próprios filhos vão ter filhos que vão fazer isso com eles, entendeu? Não vão estar nem aí pra eles e tudo mais, sabe? Mas sinceramente, eu acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que se você tem 2 filhos seus, né? Mesmo que um seja adotado, não seja, né? Mas se você tem filhos, né, e você se casa novamente, você tem que deixar a herança dos seus filhos lá de lado e deixar a outra metade para outra, se você quiser, não tem problema nenhum, né? Porque aí é questão seu. Agora, não deixar para os filhos, eu sinceramente não concordo, sabe, gente? Eu não concordo, tá? Porque a gente olha naquela parte do filho pródigo, né? O filho danadinho saiu de casa, foi-se embora, né? Não quis nem saber de nada, foi viver, daqui a pouco ele volta para casa, entendeu? Todo amuadinho para ficar com a família, e o pai recebe ele de volta. Eu acredito que né, os pais devem ser assim com os filhos, entendeu? Porque são os tutores. Ah, mas o meu filho já tem 50 anos, não interessa. Os pais sempre serão tutores dos filhos.
Entendeu? Então eu acredito nisso, sabe, gente? Eu acredito nisso. Mas vamos lá, cada um tem sua ideia, né? Cada um tem sua ideia. Vamos lá. Filhos são excluídos da herança de Cid Moreira. Descubra para quem ele deixou o patrimônio. Testamento de Cid Moreira revela que o jornalista não deixou herança milionária para os filhos. Descubra quem terá acesso. A esposa, lógico, né? A outra, né? A outra que tá com ele. Entendeu? Na última quinta-feira, entendeu? O apresentador morreu, não sei o que, não, teve isso, a herança dele é por volta de 60 milhões, tá? Em entrevista à Folha de São Paulo, o advogado David de Souza Saldanho disse que Cid havia deixado o testamento público no qual retirava os filhos da sucessão por indignidade. De acordo com o Código Civil Brasileiro, ele manifestou de forma clara a vontade de deserdar os filhos. Anualmente, Cid fazia o testamento com o respaldo do laudo médico, que comprova a sua plena sanidade, capacidade civil. A relação entre Cid Moreira e os filhos fica marcada por inúmeras batalhas judiciais, principalmente relacionada à sua decisão de deserdá-lo. Rodrigo e Roger tentaram diversas vezes a ação judicial, mas não obtiveram sucesso. O advogado declarou que as tentativas demonstraram um interesse unicamente no patrimônio do apresentador. Por fim, o Ministério Público chegou a acusar os filhos pela prática de denúncia caluniosa, tá? Agora eles buscam acesso completo ao testamento e alegam ter sofrido danos psicológicos durante o segundo casamento do pai. Além disso, ambos solicitaram à justiça a gratuidade do processo, alegando serem pobres na expressão da palavra, tá? Então, minha gente, então é isso, tá? Que aconteceu com o Cid Moreira. Eles estão batalhando aí, os filhos de Cid Moreira estão batalhando na justiça, né? Pra ver se conseguem ter, né, direito à sua herança, tá? Eu sinceramente acho isso, né? Aí disse, não, mas eles não eram tão bons filhos, ele não era tão... Porque eles vão alegar tudo, tá? Saber a realidade a gente não sabe, mas uma coisa pegou fogo, tá? Eu não quero nem comentar isso aqui tanto, mas eu vou comentar. Teve um dos filhos dele que é adotado, entendeu? Que disse que o pai dele, entendeu? Então, que fazia coisas aberrativas na frente dele, entendeu? Então, eu fico com isso. Pra esse pai ter sabe, esse posicionamento dele de querer tirar os filhos da herança, eu acho que essa pessoa não era muito certa das ideias, gente, sinceramente, entendeu? Ou você vai dizer, mas você acredita nisso? Você acha que ele tá certo ou que ele está mentindo, né? Eu, sinceramente, não tenho pra que achar que o rapaz tá mentindo, gente. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. A gente não conhece essas pessoas, você entende? Não dá pra gente colocar o braço, a mão no fogo por essas pessoas, entendeu? Por essas pessoas, não dá, né? Você não sabe o que acontecia de verdade, né? Se ele realmente abusava do menino lá, que era, né? Que ele diz, gente, que ele via o pai dele, o Cid Moreira, né? Fazer várias coisas, que eu nem vou falar aqui, mas que são todas terríveis, né? Mas ele tá alegando isso, entendeu? Que ele fazia isso e que ele sofreu esses abusos. Então, eu sinceramente fico assim, chocada, né? E aí você vê o cara não deixar nada pros filhos, eu fico meio assim, entendeu? Meio assim, porque ele já tinha outra esposa, tudo. Porque é o que eu digo, gente, você pode até mudar de esposa, você pode até mudar de marido, mas os filhos não tem como mudar, eles serão seus pra sempre, tá? Então, assim, pra ele ter uma raiva tão grande dos filhos, não deixar nada pros filhos, não, eu não quero deixar nada pra ele, eu vou deixar pra uma mulher que eu conheci ontem, né? Ah, não, mas já fazia 15, 20 anos que eles estavam juntos, não interessa, entendeu? Conheceu ontem, você tá deixando dinheiro pra uma mulher e não tá deixando pros seus filhos, sabe? Eu fico meio assim, sabe, gente? Eu sei que tem muitos filhos que não são bons, sabe? E aí tudo bem, eu entendo, né? Mas mesmo assim, gente, eu fico meio cabreira com essa história toda. O que vocês acham disso, né? Isso aí não diz respeito em nada na minha vida, pra falar a verdade, nem na sua, né? Isso aqui é só uma curiosidade, é só tipo um bafafazinho que tá acontecendo na mídia, que eu trouxe aqui pra vocês, né, pra vocês acompanharem. Mas, sinceramente, a gente fica assim meio cabreira, né? O que será que aconteceu nessa história toda? Testamento de Cid Moreira será anulado, diz filho, um fantoche, tá?
Então tá aqui, ó, Roger Felipe Neutanschek, sei lá que nome é esse, filho de Cid Moreira, diz que o testamento do pai será anulado. No fim de semana, advogado da viúva do ex-apresentador, né, do Jornal Nacional havia dito que Roger e o irmão Rodrigo Rodrigo Razendev Simão Moreira havia sido deserdados, tá? Eles estão falando que a mesma história, né? Eles falando que ia ser deserdado, que não sei o que, mas que na verdade a gente não sabe de todas as coisas, né, gente? Né? Eu só trouxe isso daqui pra gente comentar um pouco aqui, né? Porque isso acontece muito, né? Acontece muito de às vezes o cara casa de novo, né? Tem filhos, tem um monte de coisa, mas aí ele se separa, vai viver a vida dele, casa novamente, e aí depois, eu não sei o que acontece lá, que ele sofre uma lavagem cerebral, né? E aí depois eles ficam contra os filhos, entendeu? Fica a favor da atual, da outra lá, e não fica contra os filhos. Geralmente acontece isso, muitas vezes acontece isso, né? Mas vamos ver o que vai ser das cenas dos próximos capítulos, né? Dessa história toda. Eu, sinceramente, fico meio assim chateada porque briga, né? Briga entre filhos e pais e tudo mais. Isso é muito ridículo, né, gente? Vamos falar a verdade? Isso é muito ruim. Não deveria acontecer, né? Mas, infelizmente, né, as pessoas são falhas, então esse tipo de coisa acontece, né? Então o pai realmente não faz o trabalho que deveria fazer como pai, aí acontece um monte de coisa, entendeu? E aí fica contra os filhos, aí de repente os filhos não são bons, mas não são bons por quê que os filhos não são bons, né? Por quê, né? O que aconteceu com esses filhos para eles não serem bons, entendeu? Então acontece um monte de coisa, né? A gente não sabe, a gente não tava lá pra ver, entendeu? Mas eu só sei que tem um filho, um dos filhos dele lá, que é o adotado, que disse que ele fazia coisa que, né? Então, assim, é de lascar, né, gente? É de lascar. Vamos ver como é que vai ser a cena dos próximos capítulos. Coloque aqui sua opinião, que eu vou adorar saber sua opinião. Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!